Olá, queridos irmãos e irmãs. Novamente nos encontramos aqui para estudarmos o Salmo, aprendermos, crescer com ele e também rezar com ele. Hoje nós meditaremos o Salmo 8. Então, antes de iniciarmos os Salmos, vamos pedir de Deus as suas bênçãos, que a luz do Espírito Santo possa clarear nossa mente para compreendermos e rezarmos melhor o Salmo. Coloquemos então na presença do Divino Espírito Santo, peçamos que Ele venha presidir este nosso encontro. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Salmo 8, então, reza o seguinte: Senhor nosso Deus, como é poderoso o teu nome em toda a terra. Exaltaste a tua majestade acima do céu, da boca de crianças e bebês, tiraste um louvor contra os teus adversários, para reprimir o inimigo e o vingador. Quando contemplo o céu, obra de teus dedos, a lua e as estrelas que fixaste. O que é o homem, para dele te lembrares? O ser humano, para que o visites? Tu o fizeste pouco menos do que um Deus, e o coroaste de glória e esplendor. Tu o fizeste reinar sobre as obras de tuas mãos, e sob os pés dele tudo colocaste, ovelhas e bois, todos eles, e as feras do campo também, as aves do céu e os peixes do oceano, que percorrem as sendas dos mares. Senhor nosso Deus, como é poderoso o teu nome em toda a terra. Então, queridos irmãos e irmãs, este é o Salmo 8. Nós temos aqui um estilo de salmo de louvor, na verdade é um hino de louvor à grandeza de Deus, que fez o ser humano, ou colocou o ser humano no centro e como Senhor da criação. Muito interessante notarmos isso. O Senhor o fez Senhor da criação. Então o Salmo de hoje, um grande hino de louvor à grandeza de Deus, à majestade de Deus, que criou tudo e colocou o ser humano para cuidar da criação, para ser senhor da criação. O ser humano, visto no Gênesis, imagem e semelhança de Deus. Então este é o salmo que nós vamos hoje percorrer. Então nós temos aqui, queridos irmãos, um salmo que tem um começo, meio e fim bem determinados. O começo e o fim nós podemos perceber na expressão do salmo quando diz: Senhor nosso Deus, como é poderoso teu nome em toda a terra. Está ali presente no versículo 2 e no 10º. E no resto do salmo, podemos dizer no miolo do salmo, dos versículos 2 ao versículo 9, é ali o centro do salmo. E esse centro destaca justamente Deus e as suas obras, a criação toda e a criação do homem, colocando ele no centro ali, como administrador das obras de Deus. Nós temos ali a visão do céu, como a lua e as estrelas, que deixa o salmista extasiado pela obra da criação. Veja, queridos irmãos e irmãs, a maior obra de Deus é o ser humano. Por mais que deixa extasiado o salmista por tudo aquilo que Deus criou, porém, a maior delas, a maior criação de Deus, foi o ser humano. Como disse no Gênesis, é criado à sua imagem e semelhança.
Diante disso, como surgiu então o Salmo? Pensando nessa realidade toda. O Salmo 8, ele justamente vem falar do encanto de alguém que ao admirar a noite, olhando o céu, a lua, as estrelas, a beleza toda que envolve, aquela harmonia que contagia, diante de tudo aquilo, ele se depara com o ser humano. Diante de tudo aquilo criado, então, ele se pergunta: Senhor, o que é o homem diante de tudo isto? E a resposta vem propriamente dele, quando mostra o ser humano como o ponto alto da criação de Deus. Quer dizer, não somente de encanto, né, de êxtase podemos contemplar o céu, mas pensar no ser humano como ponto central da criação de Deus. A resposta é justamente dele. Pensando esta grandeza, pensando a grandeza de Deus, mostra o ser humano como ponto alto da criação. Todavia, queridos irmãos e irmãs, não somente de encantos feitos este salmo. Temos também ali um conflito que o gerou. Porque o salmo, ele fala de adversários, fala de inimigos, fala de vingador. Então, ao falar disso, nós podemos deduzir que há um conflito no salmo. Apesar de toda essa beleza que encanta, há um conflito. Nós vamos tentar entender qual é esse conflito. E Deus os reprime, justamente mostrando o êxtase como uma criança, como um bebê que louva a Deus, né, que louva toda a criação, além das possibilidades das suas palavras, né, sem precisar falar. Louva a Deus, né, na sua simplicidade, na sua ternura, né, na sua fidelidade àquilo que é de Deus, sem precisar dizer nada. Então essa é a forma de ir contra ou reprimir os adversários. Quem seriam então esses adversários, esses inimigos, vingadores de Deus? É meio difícil responder isso. Por quê? Porque há várias formas de pensar isso. Por exemplo, há alguns pensadores que vão dizer que são os poderosos dos caos primitivos da mitologia cananeia. Quer dizer, representariam ali as forças do mal presentes na história. Outros estudiosos vão pensar que sejam deuses criadores das religiões vizinhas de Israel. Outros ainda vão olhar para esses adversários como pessoas concretas, que negam ou até põem em dúvida a existência de Deus. Esses que falam disso, né, que negam a existência de Deus. E que, ao dizer da não existência de Deus, eles ocupariam o lugar de Deus. Ocupariam o lugar dele. E por causa, então, desse conflito, é que o Salmo surgiu. Para falar, para mostrar, para levar a compreender, então, diante da grandeza toda, que existe um Deus que criou tudo e que pelos lábios, ou pelas atitudes, na verdade, pelas atitudes, sem precisar dizer nada das crianças e dos bebês, reprime então esses adversários, que tentam entender e compreender, ou até falar, opor-se à não existência, ou à não existência de Deus. Então, isso surgiu o Salmo. A arrogância, queridos irmãos e irmãs, impede o ser humano de reconhecer, na verdade, que a criação é o espelho de Deus. Quando o coração do homem está tão assim arrogante, ganancioso, cheio das coisas de si, das coisas do mal, ele dificilmente vai compreender toda a criação. Vai deixar que o coração toque o coração daquele que criou. E vai, com certeza, impedir que ele consiga ver a criação como um espelho de Deus.
como o próprio Deus que cria e cria o ser humano à sua imagem e semelhança. Opostos aos arrogantes estão os pobres, os simples. Aqui denominado nas crianças e nos bebês que descobrem e aceitam seu lugar de criaturas. E por isso louvam a Deus, louvam o Criador. São capazes, de fato, de perceber a mão de Deus na obra criada. Tudo que existe tem o dedo de Deus. São obras dos seus dedos, vai dizer o Salmo. Então, com toda certeza, Deus é um puro artesão. Não tem como, queridos irmãos, olhar para tudo que se tem, tudo que acontece, que foi pensado, criado, que não seja obra de Deus. Não tem como. Não tem como pensar nessa criação como talvez uma explosão. Não tem como. É tudo tão perfeito, tudo harmonioso, que uma explosão não nos falaria disso. Não seria possível constituir tudo isso. Teria que ser pensado, teria que ser sonhado, teria que ser pincelado, teria que ser desenhado, moldado. E isso só pode ser através dos dedos de Deus. Não existe outra forma de falar da criação sem pensar num Deus que ama aquilo que foi criado. E, queridos irmãos e irmãs, o coração do Salmo é justamente essa pergunta. O que é o homem? O que é o homem? Diante do fascínio do universo, de tudo que foi criado, da beleza que se tem diante de tudo isso. O que é o homem? Pergunta esta sobre a sua identidade. E se tão grande a diferença entre criador e criatura, qual é a posição? Qual é o lugar que o homem ocupa? Que o homem ocupa na criação? A resposta ela é extraordinariamente positiva. E aqui é suficiente examinarmos os verbos que foram usados para falar sobre o homem. Quem é o homem? Vai dizer então, ele se lembra e o visita. Se lembra e o visita. Podemos contemplar isso no versículo 5º. No versículo 6º e 7º, fez pouco menos do que um Deus. Aqui é interessante notar também que usa para falar de um Deus como as criaturas misteriosas. No grego vai se falar dos anjos, né? Então há pouco, porque senão fica muito assim a gente pensar, quer dizer, tem outros deuses, não tem outros deuses, né? Quando fala disso, também usa a questão das criaturas misteriosas que compõem a corte celeste. Então entra tudo neste momento. Então fez pouco abaixo de um Deus. Coroou-o de glória e esplendor. Fez reinar e pôs tudo sob seus pés. Então, queridos irmãos, as expressões coroar, reinar, né, pôr debaixo dos pés, recordam para a gente ritos de posse dos antigos reis. Sinais da coroação dos reis, dos antigos reis. Isso nós podemos então pensar no homem como ponto central da criação de Deus e o seu reinado, recebendo assim gratuitamente de Deus uma parceria na criação, tornando o Senhor das coisas criadas. O Senhor colocou-o como Senhor da criação. Isso é belo, né? Quando coloca para todo ser humano a possibilidade de não só de usufruir daquilo, né? A gente pensa assim, como eu sou dono disso, né? Então eu faço o que eu quero. Mas ser dono daquilo é também zelar, é cuidar, né? É engrandecer, né? E é tão triste quando nós pensamos isso e a gente vê a natureza sendo destruída. A camada de ozônio cada vez se abre mais devido às poluições, né?
Aonde está o ser humano como senhor, como dono da criação também, como colocado pelo próprio Deus? Eu acho que nós não estamos fazendo a nossa parte como aquele que deveria cuidar da criação. Deus deu tudo, nos deu de presente aquilo tão maravilhoso, esse jardim que é a Terra, que é o universo. Pouco nós fazemos para cuidar, para zelar. Nós queremos somente usufruir. Queremos para nós. Se não está nos beneficiando, então tá bom. E as coisas, e o resto? Né? Que tudo depende da criação. Então é nosso dever, enquanto Senhor, colocado pelo grande Senhor, como administrador dessa terra, desse universo, zelar e cuidar. Zelar e cuidar. É nossa responsabilidade de criatura está no centro da criação, feito à imagem e semelhança de Deus. Fazer com que, da melhor maneira possível, a gente possa usufruir disto, mas também zelar e cuidar. Como então olhar o rosto de Deus de tudo isso? Hoje está muito fácil a gente pensar no rosto de Deus, né? Duas expressões que poderiam nos remeter ao retrato do rosto de Deus: criação e aliança. O homem fica deslumbrado com a beleza do mundo, o artesanato dos dedos de Deus, e por isso torna-se criança e bebê, que exulta e louva além daquilo que as palavras possam expressar. E quando se pergunta: quem sou eu?, descobre que Deus o fez seu aliado e parceiro. O Deus da aliança lhe colocou, lhe confiou a administração de toda a sua obra. Fez parceiro. Tão bonito a gente pensar nisso, né? Parceria com Deus, parceria no cuidado, parceria na criação. Podemos continuar fazendo acontecer o mistério da criação quando Deus nos dá a inteligência de pensar, de criar, de recriar. Nós estamos sendo parceiros de Deus na criação. Estamos aí vivendo esse tempo difícil da pandemia. Temos os cientistas lutando, correndo para produzir vacinas. Isso também faz parte do plano da criação de Deus. Quando colocou no ser humano racional, no animal racional, a inteligência para administrar, para fazer acontecer. Cuidar da vida também é isso, é ato criador, quando nós nos pomos a pensar algo para reverter a situação difícil e maldosa das coisas que possam acontecer. Olhando para Jesus, dentre tantos outros momentos que nós podemos notar no Novo Testamento, para dizer desse Jesus também que nas suas parábolas coloca o ser humano, o homem, como administrador da casa de Deus, nós podemos perceber, eu tiro aqui um exemplo, que é a parábola de Lucas, no capítulo 12, versículos 35 a 48. Mas só vou ler aqui um versículo, para lembrarmos o rosto de Jesus aqui também, ao ler os nossos salmos. Qual é, então, o administrador fiel e prudente que o Senhor constituirá sobre o seu pessoal para dar, em tempo oportuno, a ração de trigo? Feliz aquele servo que o Senhor, ao chegar, encontrar assim ocupado. Verdadeiramente, eu vos digo, ele o constituirá sobre todos os seus bens. Quer dizer, o cuidado com aquilo que era. O patrão viajou, colocou alguém para cuidar, para plantar, para zelar, para cuidar. Quando voltou, viu tudo acontecendo da melhor maneira possível. Então colocou ele, constituiu ele sobre os seus bens. Administrador fiel, verdadeiro, leal. Por isso, o mundo, que é a casa de Deus,
e o ser humano como administrador desta grande casa, deste grande santuário, parceiro de Deus na criação. Então o salmo de hoje nos leva a rezar, nos leva a pedir ao Senhor, nos faça então sempre seres humanos do bem, que pense no outro, que pense na criação, que zele por tudo isso e por tudo que criou o Senhor. Nós te louvamos e principalmente te louvamos porque no ato criador nos fez sua imagem e semelhança e viu que a criação, que ao criar, viu que tudo era bom. Não era só bom. Quando criou o ser humano, Deus viu que era muito bom. Que possamos retribuir a esse grande gesto do Criador. Ao pensar em mim, ao pensar em você, naqueles que já foram, naqueles que virão, como parceiros na criação. Mais ainda, como imagem e semelhança de Deus. Que possamos de fato ser no mundo, para as pessoas, para os nossos e para a gente mesmo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, e Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém. Até a próxima, se Deus quiser.